contar uma história diferente, uma história macabra. Mas o que essa história tem a ver com Rio de Janeiro? O que essa história tem a ver com turismo? E o que essa história tem a ver com o Brasil que vivemos hoje? Assista o vídeo e você descobrirá. A história de hoje é o terrível massacre de Canudos, o assassinato de mais de 20 mil pessoas inocentes. É uma história difícil de ser contada. Aliás, é uma denúncia que já foi feita lá atrás pelo próprio Euclides da Cunha, que como ninguém descreveu essa história, né? Foi para uma missão do Exército e viu-se no dever de denunciar a covardia de um exército contra o seu próprio povo. Mas, a partir do Euclides da Cunha, muitas denúncias já foram feitas por renomados documentaristas, pelo próprio povo que até hoje clama, por poetas da região, enfim, pela dor dessa tragédia que grita sem parar até os dias de hoje e vê apenas a impunidade como eco dessas dores. Aliás, muitos passos já foram dados, né, em busca de alguma forma de justiça para com esse povo e para com essa história. Inclusive, um recente passo dado pelo presidente Jair Bolsonaro, realmente uma atitude até pouco esperada, não que ele não fosse capaz, mas assim, pelo que se vê, pelo que se ouve, pelo que se fala, né, um presidente que tem afeições pelo Exército Brasileiro, e aliás o Exército Brasileiro tem motivos de honras também, né, seria pouco de se esperar que um presidente com afeições pelo Exército Brasileiro, pelo militarismo, né, aprovasse um projeto de um petista e um projeto tão sério, transformar Antônio Conselheiro em herói nacional. Realmente é um passo louvável do presidente Jair Bolsonaro, um passo que nenhum outro presidente deu. Aliás, sempre se tentou ocultar essa história. E no momento que você transforma o Antônio Conselheiro em um herói nacional, você admite que a pátria, o Brasil, tem deveres e dívidas para com o povo de Canudos. Naquela época, nós também tínhamos uma imprensa, já tínhamos uma imprensa que procurava mover a opinião pública de qualquer forma, né? Porque a opinião pública, como já disse um sábio, é aquilo que se publica, mas não necessariamente é a verdade e não necessariamente repercute, representa a opinião pública. Mas naquela época nós já tínhamos essa nocividade na imprensa. Veja esse terrível anúncio na rua Gonçalves Dias. Curiosidade, assombro, horror, miséria. Veja como a elite burguesa intelectual do Rio de Janeiro capitalizava em cima da miséria e das mortes ocorridas em Canudos. Como a imprensa manipulou a opinião pública para chegar a este fim. Tudo representado ao vivo, em tamanho natural, por projeção eletrônica. Hoje,
cenas de toda a Guerra de Canudos, tiradas no campo da ação pelo fotógrafo expedicionário Flávio de Barros, por consenso do comandante-chefe das tropas. Apresenta-se o verdadeiro e fiel retrato do fanático conselheiro, fotografado por ordem do general Arthur Oscar. E por aí vai, ou seja, estava se produzindo também ali uma sessão de entretenimento para a capital. E para fechar o anúncio com chave de ouro, as crianças não pagam. Ou seja, a Carnificina de Canudos era um espetáculo para toda a família carioca, inclusive crianças. A imprensa forja a opinião pública naquela época e faz com que o Rio de Janeiro inteiro passe a clamar pelo massacre de Canudos. Que dizia ali tratarem-se de monarquistas, pessoas patrocinadas pelo exterior para destruir a República, que na verdade não era o que importava, era apresentar uma culpa para aquele povo, para que eles pudessem ser massacrados. E eu estou falando, vou repetir, do massacre de 25 mil pessoas. Dessas 25 mil, 5 mil foram soldados que morreram, né, em combate também, e no mínimo 20 mil pessoas foram assassinadas durante o combate. Depois de se renderem, depois do combate terminado, haviam idosos, mulheres e crianças no meio daqueles escombros de guerra, que se renderam, que foram pedir clemência. Durante a Guerra de Canudos, o ministro Bittencourt foi responsável pela morte de centenas de prisioneiros de guerra, entre homens, mulheres e crianças, inclusive pessoas que haviam se rendido com bandeira branca após terem recebido promessas de proteção em nome da República. A forma escolhida para matar era a degola. Ironicamente, Bittencourt morre exatamente um mês após este fato. E foram quase todos degolados pelo crime da gravata vermelha. Fala-se muito pouco nisso, as pessoas precisam estudar mais. Essa história não pode morrer. Enfim. E aquelas pessoas rendidas, a eles foram aplicadas a gravata vermelha. O que era a gravata vermelha? Pegava o cara pelo nariz, levantava o pescoço e arrancava a sua cabeça. Por quê? O corpo é o que põe em prática as ideias da cabeça. Então aquelas ideias eram muito perigosas. E que ideias são essas? Vamos chegar nessas ideias também. Então, a forma simbólica de se destruir aquele povo com aquelas ideias era até os que já estavam rendidos serem degolados, mas alguns foram poupados. Quais foram poupados? Algumas mulheres atraentes que podiam ser abusadas, estupradas, muitas davam graças a Deus que os soldados lhe quisessem e as levassem, muitas foram levadas para Salvador, para suas terras, acompanhando ali aqueles soldados que se engraçassem com qualquer coisa para não morrer. Olha que desgraça! E isso era o exército brasileiro em sua prática ali em Canudos. Foram muitos crimes em Canudos, não foi só um crime. As crianças que sobreviveram, muitas deram-se a sorte de serem levadas como relíquias de guerra. Os Ideais Libertários de Antônio Conselheiro.